Capítulo 6. O princípio do representante. Nesses dias, tenho ministrado uma série de mensagens sobre o Evangelho da Graça. Centenas de pessoas têm me escrito e testemunhado como sua vida tem sido transformada, mas uma pessoa me escreveu algo perturbador, dizendo: "Não creio nessa graça que você prega." Tive de responder: "Não há outra. Se você não crê na graça, está rejeitando o Evangelho. É algo muito sério rejeitar a graça de Deus." A gravidade de rejeitar a graça. Quando vou a Israel, sempre gosto de ir a Cafarnaum. Na verdade, hoje existem ali apenas ruínas, mas muitos milagres foram feitos naquela cidade. A filha de Jairo foi ressuscitada dentre os mortos em Cafarnaum. A mulher com a hemorragia foi curada em Cafarnaum. O servo do centurião foi curado em Cafarnaum. Muitos milagres aconteceram na sinagoga de lá. A Bíblia diz que à noite trouxeram todos os doentes e eles foram curados. Depois de tudo isso, porém, eles ainda o rejeitaram. Então o Senhor lhes disse: "Se as obras poderosas que foram feitas em você tivessem sido feitas em Sodoma, ela teria permanecido até hoje." Mateus capítulo 11, versículo 23. Em outro lugar, ele diz: "Eles teriam se arrependido em sacos e cinzas." O pecado contra a graça é o pecado de rejeitar a Jesus, porque a graça não é uma doutrina, é uma pessoa. O pecado de rejeitar a graça é pior do que o pecado de sodomia que os habitantes de Sodoma e Gomorra cometiam. A chave para alcançar esta geração não é tentar criar leis para impedir o pecado, o que é inútil, mas é ir até as pessoas e demonstrar as obras poderosas da graça de Deus. Ore por elas, não as julgue. Vá até elas, diga: "O Senhor ama vocês." Tem algum pedido? Não estou aqui para julgar, mas para orar. As pessoas estão dizendo: "É muito difícil ser cristão hoje." A depravação moral tem trazido muita escuridão. A verdade é que o mundo ficará cada vez mais sombrio, mas a glória do Senhor resplandecerá sobre nós. De fato, quando está realmente escuro, um pouco de luz brilhará mais do que qualquer coisa. A escuridão acentua qualquer luz, ainda que seja pequena. O que nos torna justos? Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Romanos capítulo 5, versículo 19. Hoje temos uma nova obediência chamada obediência da fé. Romanos capítulo 1, versículo 5, 16 e 19. O que é obediência no Novo Testamento? É a obediência da fé. Obediência da fé é crer corretamente. Quando você crê corretamente, vive de maneira correta. Por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência por fé entre todos os gentios. Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 19 diz: "Pela desobediência de um homem." Quem era esse homem? Adão. Muitos foram feitos pecadores. Você não é pecador porque cometeu pecado, mas porque recebeu o pecado de Adão. Você comete pecado porque já nasceu pecador. Quando vemos uma mangueira pequena, é capaz de dizer que se trata de uma mangueira, mesmo que ela não tenha ainda produzido nenhuma manga. No dia em que nasce a primeira manga, temos a evidência, mas sabemos que aquela árvore já era uma mangueira. Ela não se tornou uma mangueira no dia em que produziu a primeira manga. Nós somos pecadeiros, já nascemos assim, ao dia em que produzimos o primeiro pecado. No entanto, já éramos pecadeiros antes disso. Assim também pela obediência de um homem. De quem é a obediência? De Cristo. Pela obediência de um homem, muitos serão justificados. Por que você é justo? Por causa da obediência de um homem, Cristo. Você se tornou pecador por causa do pecado de Adão,
mas agora você se torna justo por causa da obediência de Cristo. Sim, Jesus foi obediente por toda a sua vida, mas foi na cruz que ele cumpriu todos os atributos de Deus. Ele magnificou a lei, porque a lei recebeu sua honra e injustiça apropriada ao colocar todas as suas demandas e punições no corpo de Jesus quando ele estava pendurado na cruz. Portanto, a lei foi cumprida. Não estamos mais sob a lei, estamos sob a graça. Satanás é silenciado porque não tem nada a dizer sobre a cruz. Então, agora somos justos. Por que somos justos? Por causa da obediência de um homem. Alguém pode pensar, não me parece justo que por causa do pecado de um homem, todos se tornem pecadores. Deus, porém, mostra sua graça, porque fomos declarados justos por causa da obediência de um só homem. Deus ordenou que pela obediência de um homem, todos sejamos justos. Então, a guerra é que o diabo quer que você se concentre em sua própria obediência. Ele sabe que se você continuar olhando para si mesmo, para os seus pensamentos, avaliando se está orando certo, se tem paixão suficiente ou obediência suficiente, você ficará doente e estressado. Esqueça-se de si mesmo. Não é sua justiça ou mérito que tornará aceitável diante de Deus. Olhe apenas para o Senhor Jesus e declare: é pela obediência dele que sou feito justo. Obediência de Cristo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 4 ao 5. As armas da nossa guerra não são materiais, mas ainda assim são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Como derrubamos as fortalezas que o diabo ergue na vida das pessoas? Levando todo argumento e todo pensamento cativo à obediência de Cristo. O objetivo primordial do inimigo é apontar você para si mesmo. Essa é a forma como ele lança acusações, mas nossa arma não consiste em apontar para o diabo ou tentar argumentar com ele. Precisamos simplesmente contemplar Jesus. Desvie o olhar de si mesmo para o Senhor Jesus. Toda a arma do diabo é para mostrar que sua obediência não é suficiente. Entretanto, não foi nossa própria obediência que nos fez justos. Assim, devemos levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Algumas pessoas leem esse texto da seguinte forma: devemos trazer todo o pensamento rebelde para obedecer a Cristo. Todavia, não é isso que está escrito. Devemos trazer o pensamento cativo à obediência de Cristo. Apenas diga ao diabo: não é a minha obediência, é a obediência dele que me fez justo. Ser achado nele. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Paulo diz ser encontrado nele, não encontrando em si mesmo. Desvie o olhar de si mesmo. O diabo está sempre apontando para você e às vezes ele usa pessoas para fazer isso também, mas precisamos nos ver em Cristo. Confiamos no que ele é e não no que vemos em nós mesmos, pois, diante de Deus, o que ele é nós somos neste mundo. Você quer aprender a arte de ficar deprimido? É simples. Pense em si mesmo o tempo todo. Quando as pessoas estiverem conversando em um canto, pense que elas estão falando de você. Quando o governo mudar a direção da sua rua, pense que é por sua causa para esmagá-lo e tirar sua alegria. Se alguém parar o carro em sua frente, não pense que é porque a esposa dele vai dar à luz, mas conclua que é porque ele o odeia. Torne tudo pessoal. Pense também que estou escrevendo tudo isso só para falar de você. Se fizer isso, você será bem-sucedido em ficar deprimido. Esse é o trabalho do inimigo. Ele aponta o que é legítimo, mas sempre acrescenta um mas. Ele lhe dirá que você está orando, mas não está orando o suficiente. Sim, você está adorando, mas sua adoração é muito superficial em comparação à do irmão ao lado. Ele sim é sincero. O pior é que os seus pensamentos estão divagando. Você até começou pensando no Senhor, mas no meio do caminho já está pensando em si mesmo.
Deixe-me lembrá-lo de uma verdade preciosa. A Bíblia nos diz que temos um sumo sacerdote. Sim, somos feitos justos pelo sangue de Jesus, mas ainda somos imperfeitos. Devemos ser encontrados nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas a que é por intermédio da fé em Cristo, a justiça de Deus pela fé. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Depois que você souber disso, o próximo verso pode acontecer. Para que eu o conheça. Muitos estão olhando para si mesmo, tentando encontrar em si alguma justiça para Deus os abençoar, para Deus responder às suas orações. No entanto, a palavra de Deus diz que você deve ser encontrado nele. Em si mesmo você é falho, é imperfeito, mas nele você já foi aperfeiçoado. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Hoje temos um sumo sacerdote. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 24, que Cristo entrou no santuário do céu para fazer eterna expiação pelos nossos pecados. E, depois de ter feito isso, ele se assentou, dizendo que o trabalho da salvação havia terminado. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Se todos os nossos pecados não tivessem sido purificados, o Senhor não teria o direito de se assentar, mas a questão do pecado foi tirado, então ele pôde se assentar. O Senhor Jesus é plenamente homem e plenamente Deus, mas ele somente pode ser um sacerdote como homem. E como homem, ele se assentou tendo pagado pelos nossos pecados. O direito de se assentar é porque os nossos pecados foram resolvidos. Contudo, há momentos em que ele se levanta. A Bíblia nos mostra isso quando Estevão foi recebido em casa e quando Jesus andou no meio dos 7 candelabros de ouro, no livro de Apocalipse. Mas o ato de sentar significa que ele está reinando. No Antigo Testamento, os sacerdotes estavam sempre em pé. Eles estavam imolando sacrifícios, oferecendo incenso, acendendo o menorá, trocando a mesa de pão, mas nunca ficavam sentados. Isso é para indicar que a obra deles nunca acabava. Jesus, porém, sentou-se depois de ter feito a purificação dos pecados. O princípio do representante. Como vai o sacerdote, assim vai a nação também. Se a nação é moral, se ela é boa, mas o sumo sacerdote é ruim, Deus rejeita toda a nação independentemente de qual bom eles sejam. Isso aconteceu na história de Eli, em 1 Samuel 1. Entretanto, o inverso também é verdadeiro. Se a nação é ruim, o que geralmente ocorria em Israel, mas o sumo sacerdote é bom, então Deus aceita a nação. Deus age pelo princípio do representante. Podemos ver isso no exemplo de Davi. Golias disse: "Para que morrerem tantas pessoas? Escolha um para lutar comigo. O que vencer a luta, venceu toda a guerra." Assim, quando Davi desceu ao vale de Elá, sua batalha era a batalha de Israel. Se ele fosse derrotado, seria a derrota de Israel. No entanto, ele venceu. Nós também vencemos, porque o filho de Davi derrotou um Golias maior para todos nós. Um sumo sacerdote não é um profeta. O profeta é aquele que vem e nos fala uma palavra de Deus. Ele é um porta-voz do céu. O sacerdote é o contrário. Ele vai diante de Deus e intercede em nosso favor. Ele é o nosso porta-voz diante de Deus. É o nosso representante. O representante e a aliança. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre David Livingstone, mas ele foi um explorador inglês, um missionário muito famoso na história da igreja, que foi para a África a fim de alcançar pessoas que nunca tinham ouvido o Evangelho. Entretanto, para entrar em regiões que eram perigosas e proibidas, ele precisou fazer um acordo com o chefe tribal mais importante daquelas regiões, um homem muito poderoso, na verdade, um rei. Livingstone foi até ele e disse, por meio de um intérprete, que queria fazer um acordo. Aquele chefe então pegou uma faca e fez um corte em seu pulso. Assim, David Livingstone, cujo corpo está enterrado na capela de Westminster, na Inglaterra, para obter alcançar as almas, também cortou o próprio pulso e o sangue começou a escorrer de sua veia. Então misturaram o sangue dos dois e, quando fizeram isso, os nativos começaram a dançar numa grande celebração. Aquilo era uma aliança de sangue. Algo muito sério havia acontecido. Antes de David Livingstone partir, houve a segunda parte do pacto de sangue. Primeiro foi o corte.
o derramamento de sangue e a mistura. Assim eles se tornaram irmãos de sangue. Agora haveria a troca de presentes. O chefe olhou e examinou todos os bens que David tinha, e havia uma coisa que o chefe queria. Ele queria sua cabra de estimação. Isso era tudo o que ele realmente se importava. O que ele mais amava era o que o chefe exigia, portanto entregou aquela cabra. Então o chefe estendeu a mão, pegou um cajado que tinha o seu emblema entalhado e entregou a Livingstone. Depois disso ele partiu com seus guias para as selvas da África. Há algo na história desse missionário que acho fascinante. Quando ele morreu, a Inglaterra enviou uma força militar para recuperar seu corpo e trazê-lo de volta para ser enterrado em Westminster, em Londres. No entanto, quando chegaram lá, seu coração havia sido tirado. Os nativos disseram: "Vocês podem levar o seu corpo, mas o seu coração pertence à África." Eles enterraram o seu coração na África, porque ele tinha um grande coração pelas almas do povo africano. Todavia, o que foi incrível é que, quando David Livingstone partiu para as profundezas da selva africana, ele conta que ficou cercado por tribos hostis que estavam com arcos puxados e lanças prontas para atacar. De repente ele estendeu a mão e ergueu aquele cajado que tinha o emblema do rei. E quando fez isso, eles viram aquela cicatriz que estava para sempre em seu pulso, por meio da qual ele havia feito um pacto com o rei. Eles agora sabiam que, se o atacassem, estariam atacando o rei e todas as suas forças poderosas. Então, quando viram a marca, a cicatriz e o emblema do rei, ajoelharam-se, deixaram cair suas armas e o deixaram passar. Aquele homem mudou nações da África com o poder do Evangelho de Jesus Cristo, mas ele provou o que significa realmente uma aliança. O diabo quer que você lute em sua própria posição, justiça e posses, baseado no que você tem, mas a vontade de Deus é que você mostre as marcas da cruz, o sangue do Cordeiro. Quem luta com você agora, luta contra as forças do rei. Você está inserido numa aliança.